Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa apresentação aqui do nosso sistema da Unity. E quando eu falo sistema, não se resume a software, porque nós temos diversas outras soluções, outros recursos, outras necessidades para quem tem intenção aí ou de começar a sua consultoria em segurança do trabalho, ou de alavancar, ou de trazer uma escala para a sua consultoria, que talvez já começou, já tem alguns clientes, mas tem alguma dificuldade, ou técnica, ou estrutural, ou às vezes até questão de mentalidade mesmo, algum bloqueio, algum medo que está travando ali e precisa de um aconselhamento, ou é muito caro o sistema que usa, ou é muito caro conseguir médico do trabalho, ou é muito moroso o processo de conseguir um retorno, receber um PCMSO de volta, etc. E foi isso que nos motivou a criar a Unity, tá? Porque nós temos todos esses recursos. Nós aqui nós somos nos apresentando, tá? Nós somos um grupo empresarial com 6 empresas no ecossistema aí da segurança do trabalho. Dessas 6 empresas, 4 são clínicas de medicina ocupacional e consultorias. Nós temos mais de 2.000 contratos fixos com clientes. Nós estamos no mercado há quase 20 anos, entre tempo que eu trabalhei CLT e mais desde 2013 empreendendo, mais o meu sócio Rodrigo, que está já há 18 para 19 anos, já com a clínica rodando. Enfim, todas as experiências somadas aí são quase 20 anos de profissionais trabalhando na área, com mais de 2.000 clientes. Temos mais de 60, 70 pessoas, acho, na equipe, se somar todas as equipes de todas as unidades. Pessoas que estão 100% full-time na equipe, sem falar terceiros, né? Instrutor de treinamento, médicos, fonoaudióloga, etc. Passa de 100 pessoas que trabalham aí no nosso grupo empresarial, sem sombra de dúvidas. E nós começamos do absoluto zero. Tanto eu como o Rodrigo, em algum momento nós nos encontramos, entrou o Carlos também na jogada, entrou o Celso com a programação do sistema, e a gente foi incorporando, unindo esforços aí para estruturar as empresas que a gente tem hoje, mas a gente começou do absoluto zero. Então, eu imagino que, para a gente chegar na robustez que a gente tem hoje, não foi 100% sorte. Então, alguma coisa bem feita a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos anos, tá? E aí, como a gente percebeu que a gente tinha toda essa bagagem, essa experiência, um acervo de documentações que nós já usamos. Pô, como é que eu faço um contrato com o meu cliente? A gente já tem um contrato pronto. Como é que eu faço a avaliação de campo? A gente já tem a ficha de campo de avaliação de riscos pronto. Agora o psicossocial, como é que eu avalio o psicossocial? A gente saiu na frente, a gente já tem a metodologia, a ferramenta, nos sistemas, os parâmetros, tudo pronto. A gente ainda dá consultoria técnica explicando as dúvidas do pessoal. Nós temos médico do trabalho com CRM e RQE no estado de vocês, tá? Para assinar PCMSO junto ao CRM do estado, com registro no estado. A gente faz a folhinha lá para registrar que o médico do trabalho é o responsável daquele CNPJ do cliente de vocês no estado de vocês, tudo bonitinho, tudo preto no branco, para não ter questionamentos, tá? Se você não é engenheiro nem médico do trabalho, nós assinamos o teu LTCAT também, nós temos mais esse recurso, né? E nós temos um software que não existe melhor ou pior, né, pessoal? A gente está desenvolvendo e melhorando ele continuamente, mas ele é extremamente funcional. É um software que foi desenvolvido por e para profissionais de segurança do trabalho. Diferente de uma software house, que é uma empresa que cria softwares para diversas finalidades, ó, é assim, 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 faz isso aqui. Agora tu te adapta ao software. A tua consultoria tem que te adaptar ao software. O nosso fez o caminho inverso. Foi o software que foi sendo adaptado à nossa forma de trabalhar. E o Celso, que está aqui, né, Celso? Celso está aí? Acho que está, né? E o Celso, que é o pai da criança e que é o desenvolvedor principal do software, hoje ele tem programadores, claro que auxiliam ele na equipe, mas o pai da criança, que é quem começou do zero o software que existe há quase 18 anos aí, ele também é técnico de segurança do trabalho, ou seja, ele olha com os mesmos olhos que nós para os laudos, programas e funcionalidades que o software precisa, e muitos anos e até hoje ele trabalha junto com a equipe técnica de campo. Então ele foi otimizado para a gente conseguir entregar da maneira mais técnica possível, com a melhor qualidade possível, otimizando o máximo de tempo possível para o que nós nos propomos a entregar para as empresas, tá? Então, como nós tínhamos todos esses recursos, software, médico do trabalho, experiência de negócio, parte de precificação, prospecção comercial, venda, argumentação persuasiva, profissionais multidisciplinares, cada um com uma especialidade diferente. A gente juntou tudo isso, pessoal, e disse: vamos vender isso como uma solução, como um produto. E aí nasceu a Unity, tá? Então, contratando a Unity, você vai ter o software para você utilizar,
que gera todos os laudos, programas, controles, vencimentos, faz envios por e-social e etc, 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 que o momento de hoje aqui não é vocês conhecer no detalhe o software, isso vocês podem marcar um segundo momento com o Léo, com a Maria, né? Vocês podem, eu posso mandar o vídeo ali de apresentação do software, que eu não mandei ainda no grupo, para vocês conhecerem as funcionalidades, mas assim, é ferramenta, pessoal. É fato que ela atende milhares de empresas e centenas de profissionais que usam. Então, que vocês conseguirão usar e vai ser funcional, eu tenho certeza que sim. É questão de adaptação e aprender a utilizar a ferramenta, tá? Além do software, vocês vão ter todos os PCMSOs assinados, todos os LTCATs assinados, vão ter acesso aos meus cursos, ao SAT+, a comunidade SST na prática, e o Ninja SST, que é um curso de vendas, e o PPP Retro, que é de PPPs antigos e tal, que vocês podem monetizar, laudos extemporâneos de aposentadoria, resolver problema de cliente, agregar valor no trabalho de vocês. Todo o nosso acervo de documentações e a nossa consultoria comercial, técnica, estrutural especializadas, tá? Então, essa parte estratégica, tudo a gente ajuda vocês. É o seguinte, eu não tenho segurança de como vender, não sei como entregar, não sei como negociar, não sei como precificar, não sei como montar um escopo de serviços, um portfólio de serviços, não sei como estruturar um contrato, eu não tenho ficha de campo ainda, não tenho ficha para fazer dose de ruído ainda, eu não tenho um fluxograma interno quando eu abrir minha clínica, eu não tenho nada. Não te preocupa, nós temos tudo. E nós entregamos tudo pronto, estruturado para você. Vai necessitar alguma adaptação? Claro que sim, né? O contexto de vocês, os recursos de vocês vão ter que adaptar o que a gente tem aqui para a nossa realidade com o que vocês têm de recurso e realidade, contexto de trabalho de vocês. É óbvio, mas até nessa adaptação a gente ajuda, beleza? Um grande resumo da Unity é isso. Eu vou mostrar aqui o arquivo onde tem esses detalhes todos para vocês entenderem um pouco mais visualmente, né? Tem alguns que são mais auditivos, outros são mais visuais, e outros são mais sinestésicos, que aí teria que encostar na gente, isso não vai ser possível hoje, né? Mas os perfis de aprendizado. Então, olha só, pessoal, e depois eu já abro para perguntas, tá? Só me confirmem aí se vocês estão vendo um arquivo na tela de vocês. Alguém Sim, faz dá um para sinal. ver. Ah, Estamos beleza. então. Obrigado, Maria. Então, olha 100%. só. É isso, pessoal. A Unity, ela chega para trazer diversas soluções. O que eu quero que vocês entendam? A gente tem que sempre comparar laranja com laranja, tá? Eu não posso comparar laranja com melancia. Ah, não, a tua melancia está muito cara, a laranja está mais barata. Claro, não é a mesma fruta, entende? Então, quando a gente fala da Unity, nós não estamos comparando software com software. Porque tem um monte de software muito bom no mercado. Tem o SOC, tem o SGG, tem o IndexMed, tem o ESO, tem o SigoWeb, tem o XYZ, tem um monte de software. E todos eles, provavelmente, vocês aprendendo a usar, vai atender minimamente a necessidade da consultoria de vocês. Jamais eu vou falar que são ruins os concorrentes. Não é isso. Eu estou dizendo que é outra coisa. Que além do software, nós temos responsáveis técnicos pelo PCMSO e pelo LTCAT, ou seja, eu sou, entre aspas, só técnico de segurança. Você pode vender um pacote completo para o seu cliente, porque você vai ter a nossa parceria. Eu nem chamo de cliente. Na Unity nós não temos clientes, nós temos parceiros, porque é parceria mesmo, a gente trabalhar junto. Porque quanto mais o parceiro cresce, mais nós crescemos junto, porque nós cobramos por vida. Então, quanto mais rápido e maior o volume de vidas e clientes ele tiver, mais ele ganha dinheiro, mais nós ganhamos dinheiro junto. É um jogo de ganha-ganha, vocês estão percebendo? Então é isso que eu queria deixar claro. Laranja com laranja, tá? Não é só software. Vocês, pelo menos até então, ainda não nos copiaram. Uma hora isso vai acontecer, mas vocês têm que comparar laranja com laranja. Então nós unificamos várias necessidades. Software, médico do trabalho, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, consultores. A Maria, a Vanessa e quem vir por diante aí para dar suporte para vocês são técnicas de segurança. Elas não dão suporte só do sistema, elas ajudam no lançamento de riscos, etc. A Maria já gastou pelo menos uns 15 par de botina, de tanto que foi em empresa, fazer visita, fazer levantamento, fazer DDS, fazer auditoria, fazer inspeção. Então, os consultores, além de mim, do Léo, do Rodrigo, meu sócio, as meninas que atendem vocês aí no suporte, e atendem muito bem, diga-se de passagem, elas estão sempre de parabéns pelo atendimento que elas estão dando, elas são técnicas de segurança e trabalharam no campo de batalha. Então, elas têm propriedade para ajudar vocês. Entendem? Essa é a nossa pegada, de ter pessoas que conseguem entender realmente a dor de vocês, entender as dificuldades que vocês passam no dia a dia e poder complementar e poder contribuir, tá? Experiência de quem construiu empresas do zero, e esse arquivo está desatualizado, né? Porque está 1.800 clientes. Hoje nós temos quase 2.200 contratos. Então a gente segue crescendo sem parar, né?
Quando o Léo nos visitou aqui em 2020, a primeira vez, nós tínhamos uma clínica. Hoje nós somos 6 empresas. De 2020 a 2025, 4 anos e pouco aí, né? Então é isso. Então nós temos a consultoria especializada, com profissionais experientes aí de quase 20 anos, né? A parte técnica, a parte comercial, a parte estratégica, como que eu reajusto o meu contrato, como isso, como aquilo. A parte financeira, a parte estrutural, vários clientes da Unity. Tá, Jonathan, eu já tenho um número de clientes grande. Quero abrir minha clínica. O que que eu preciso? Nós ajudamos com a metragem, número de salas, quais equipamentos comprar, quais são as marcas que nós temos aqui, quanto cobrar pelo exame, quais profissionais você tem que buscar parceria, como você deve propor essa parceria para a fono, para o médico, entendeu? Para o laboratório, né? O que que vale a pena ou não vale a pena ter de exame. Então, tudo isso a gente ajuda, tá? Médico do trabalho, então, assinando PCMSO e LTCAT, e aqui tem mais uma vantagenzinha, tá? Quem assina o LTCAT de vocês é o médico do trabalho também, por uma questão de registro local, por uma questão legal, que a Lei 8213 e o Decreto 3048 prevê que o médico pode assinar o LTCAT, tanto médico como engenheiro, e por outro motivo, redução de custo. Médico não emite ART. Se é um laudo emitido por um engenheiro, você tem que pagar R$ 100 por CREA. Se o laudo for assinado pelo médico, a questão de ART é do profissional com o conselho. E médico, entre o conselho dele com ele, que é o CFM, que é o CRM e o CFM né, a nível federal, não existe nenhum tipo de taxa por serviço. Então, é um custo a menos. Imagina nós aqui, nós emitimos em torno de 3.000 laudos por ano, se somar todas as empresas, entre clientes fixos e mais clientes que vão entrando, serviços pontuais e etc. Vamos jogar em média 3.000 laudos por ano. 3.000 vezes R$ 100 de RT seriam 300 mil reais. Eu, particularmente, prefiro ficar com essa grana no caixa da empresa. Não sei vocês, tá? Então, mais esse diferencial, pessoal. As funcionalidades do sistema, eu nem vou me ater aqui porque eu nem saberia explicar todas, que eu sou o que menos sabe mexer no sistema, tá? Eu sei abrir, gerar um PGR, um relatóriozinho ali, alguma coisa, mas para por aí. O Léo, a Vanessa, a Maria já são mais experts que eu. O Léo já está quase no nível das meninas, porque já está uns 3 meses com a gente aí só fuçando no sistema, ele já vai poder ajudar vocês no suporte também, tá? Mas o que que o software tem, pessoal? Todos os programas e laudos, PGR, Rural, NR18, 22, 32, já tem tudo modelado no sistema, tá? PCMSO da NR20, os laudos de insalubridade e periculosidade, LTCAT, gera o PPP físico em 2, 3 cliques, bem tranquilo, ordem de serviço, relatórios diversos aí para vocês entregarem, faz os envios do e-social todos, inclusive toxicológico, né? Gera o ASO, prontuário, requisição de exame, controle de vencimento do ASO, manda e-mail, manda WhatsApp avisando o ASO que vai vencer, o ASO que venceu, entendeu? Já está em implementação, né, Maria? Quando do ASO digital, quando o paciente finalizou a consulta médica do ASO, clicou em finalizar a consulta, já vai ir automaticamente o ASO assinado eletronicamente para o e-mail da empresa e para o WhatsApp do paciente. Então, isso já está em desenvolvimento aqui para quem usar na clínica, é claro, né? Relatórios, e-mail automático, ficha de EPI, ficha de auditoria, fatura, relatório financeiro do cliente que vocês fazem a cobrança, tudo isso o sistema gera, tá? E todos esses relatórios aqui, né? CBO por cargo, resumo das conclusões técnicas. Esse resumo de conclusões técnicas é perfeito para mandar para os escritórios de contabilidade, porque vai ter ali a empresa e a função. Auxiliar de borracharia, mecânico, soldador, operador de empilhadeira. E aí vai ter a conclusão de todos os laudos. Se é salubre, se é insalubre, 10, 20 ou 40%, se é periculoso e qual é o código GFIP do LTCAT. Isso é mastigado, é só mandar para a contabilidade. Tudo prontinho, tá? Descrição dos setores, EPI, ficha A e ficha B, que eu não faço a menor ideia do que é. Aí a Maria explica para vocês por que é ficha A e ficha B. Deve ser 2 modelos de ficha de EPI diferentes, né? E-social, eventos enviados. Tem uma tela de gestão do e-social, onde o que deu recibo é porque foi tudo certinho. Se voltou alguma coisa com divergência, com erro, vai ter uma tela só para gestão do e-social, exame por cargo, funcionário por atividade. Tem um relatório que eu não sei se está aqui, que é quais clientes nós temos em comum com cada contabilidade. Ah, eu tenho a contabilidade do seu Malaquias. Quais são os clientes em comum com o seu Malaquias? Eu posso tirar um relatório, ó, tem esses 15 clientes em comum. Pô, vou lá tomar um café com ele e mostrar aos clientes, falar o que a gente tem de melhoria, que nós vamos atender o psicossocial e etc, etc.
Beleza? Então, tudo isso o sistema gera, pessoal. Então, qual que é o valor? Qual que é o investimento? O pessoal tem muita dúvida sobre o preço, tá? Funciona da seguinte forma: é R$ 1,60 por vida. Esse é o preço que vocês vão pagar pelo nosso serviço da Unity, tá? R$ 1,60 por vida. Um exemplo aqui: imagina que vocês fecharam um cliente que tem 10 vidas, tem 10 funcionários, tá? E aí vocês vão cobrar um pacote de serviços que nós vamos ajudar vocês, vamos mostrar como nós fazemos, vocês vão adaptar e vão tentar fazer na mesma modelagem. Nós sempre recomendamos, nós sempre recomendamos que faça contrato de recorrência, ou seja, vende uma vez só para o teu cliente e cobra boleto todo mês e faz a manutenção daquele pacote de serviço, que nós ajudamos vocês a estruturar esse pacote de serviço, beleza? Entendendo esse pacote, como você vende ele, como você argumenta para mostrar para o cliente que é vantagem para ele, digamos que você fechou uma oficina mecânica com 10 pessoas e você vai cobrar R$ 38 por vida, tá? R$ 38 pelo pacote. R$ 38 vezes 10, 380. Nós cobramos R$ 1,60 para você ter o PCMSO da oficina assinado, para você ter a nossa consultoria comercial para poder chegar na venda dessa oficina e para você ter o software que vai gerar todos os programas e laudos, vai fazer todos os envios da social, vai fazer a gestão de vencimento dos exames, vai gerar o AS, vai gerar a ficha de EPI, vai gerar a ordem de serviço, vai fazer toda a gestão dessa oficina de 10 funcionários. Para você ter todo esse pacote do médico, software, consultoria, você vai pagar 1,60 vezes 10. 1,60 vezes 10, R$ 16. Ou seja, neste cliente, como exemplo, vocês vão faturar 380 e desses 380, o custo de vocês com a Unity vai ser R$ 16. É um custo razoável, pessoal? É um custo alto ou é baixo? Porra, de 36, 16, de R$ 380, R$ 16 de custo para ter o nosso pacote, é um valor muito em conta. É um custo-benefício muito interessante, tá? Eu gostaria de ter isso quando eu comecei a empresa há anos atrás, beleza? E nós temos um faturamento mínimo, tá? O que é o faturamento mínimo? Nós temos que remunerar toda a nossa galera, nós temos custo de TI para manter banco de dados, nós temos programadores que trabalham para a gente paga mensal, a gente tem, enfim, a gente tem salário da Maria, né, Maria? Tem que pagar toda a galera, tem que ser remunerado. Então, nós temos um valor mínimo. Nosso faturamento mínimo é R$ 1.066. Ou seja, enquanto o número de vidas que vocês têm cadastrado no sistema não ultrapassar o valor de R$ 1.066, vocês pagam a taxa mínima de R$ 1.066. Por exemplo, o Júnior tem 300 vidas. Ele tem 30 clientes com 10 vidas, somando 300 vidas, tá? Ele tem 30 PCMSOs, 30 contratos e tem 300 vidas. 300 vidas vezes 1,60 daria uma fatura de R$ 480. Ainda é menos que o faturamento mínimo. Neste caso, ele vai pagar 1.066. Entenderam? Então, os 1.066 é só o faturamento mínimo. Agora, imagina que o Júnior continuou o trabalho comercial dele e agora ele tem 850 vidas. 850 vezes 1,60, agora ele já estaria pagando 1.360. Ele já ultrapassou o faturamento mínimo. Ficou claro essa parte da precificação, pessoal? Tá? Então é isso, né? E aí tem gente que pensa o seguinte também, já antecipando para vocês uma pergunta que sempre vem, tá? Ah, mas agora no início, John, eu ainda não tenho cliente, então é muito pesado eu pagar R$ 1.066. Primeiro eu vou ter que correr atrás de cliente, etc e tal. Pessoal, vamos pensar como empreendedor, tá? Esse é um dos paradigmas que a gente tem que quebrar. Para tu ter uma consultoria de segurança do trabalho, fazer contratos de recorrência que tu vai faturar por anos no teu cliente, com a experiência de profissionais gabaritados aí no mercado, com um sistema extremamente eficiente, com um médico do trabalho especialista em medicina ocupacional assinando como responsável técnico todos os teus PCMSOs e talvez os LTCATs. Realmente, R$ 1.066 por todo esse pacote é um valor alto? Outro pensamento, tá? Nós temos uma taxa de adesão, que é a primeira mensalidade de 1.066, para dar start no sistema, e um contrato mínimo de 1 ano. Então, é taxa de adesão mais 12 meses. Ou seja, assinando com a Unity, vocês vão ter o comprometimento mínimo de 1.066 vezes 13, ou seja, R$ 13.858 ao longo de 1 ano. A pergunta é, R$ 13.000
para tu ter a possibilidade de um negócio que tu escala o teu faturamento e pode chegar até nos ultrapassar, que nós hoje faturamos milhões por ano, tá? Nós faturamos hoje na casa de milhões por ano, se a gente somar o faturamento de todas as empresas. Você tem a possibilidade de replicar um negócio que fatura milhões por um risco de fazer um investimento de R$ 13.800 em um ano, picado por mês. É um risco relevante na vida de alguém? É um risco que não vale a pena correr porque é um risco muito alto ou é um risco irrelevante? Eu compro um iPhone, eu pago 8 mil. E aí o pessoal acha uma vantagem porque tem um iPhone do ano, né? Agora, 13 mil para ter um negócio que pode render milhares, centenas de milhares, talvez milhões ao longo de poucos anos aí é um risco muito alto. Quem pensar assim, talvez tenha que repensar até se quer ser empreendedor. Porque R$ 1.000 não é relevante para um negócio, pessoal. Vocês vão com toda certeza, já estou antecipando aqui até a consultoria para vocês, tá? Vocês vão com toda certeza precisar assumir compromissos e correr riscos muito maiores que R$ 1.000 por mês ao longo da carreira empreendedora de vocês. Vocês vão ter que assinar um contrato de aluguel do imóvel, como a gente fez, por exemplo, lá no litoral do Gaúcho, sem saber se dá certo, sem saber como é que é o mercado lá, entendeu? E correr o risco, assinamos um contrato de 3 anos de um aluguel de 5 mil por mês. Aí vocês fazem a conta do risco que a gente está correndo. Com um custo alto para operar. Aluguel, funcionário, energia, segurança, não sei o quê. Contratando médicos para trabalhar sem saber se vai ter cliente para atender. Isso é correr um risco um pouco mais alto. R$ 1.000 por mês não muda a vida de ninguém, tá? E fazendo outra analogia, como é que eu vou oferecer o produto sem ter o recurso para produzir? Eu quero vender, não quero esse negócio de segurança do trabalho, não, tá? Não quero, não. Eu quero vender cachorro-quente. Eu sou muito bom no cachorro-quente. Meu molho de tomate é o melhor. Eu vou montar uma carrocinha de cachorro-quente, tá? Se vocês for montar uma carrocinha de cachorro-quente de inox, bonitinha, com todos os compartimentos, com gás, com fogãozinho, com chapa, como tem que ser, eu acho que com R$ 13.000 vocês não montam nem uma carrocinha de cachorro-quente. E de qualquer forma, primeiro vocês vão investir na carrocinha de cachorro-quente, para depois comprar os condimentos, para depois ir para a calçada para tentar vender para alguém. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Vocês têm que ter primeiro a pá, para depois cavar o ouro. Vocês têm que ter primeiro o recurso para poder produzir e entregar. Se vocês quiserem trabalhar de Uber, primeiro vocês vão ter que alugar um carro. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi muitas pessoas dizerem: ah, mas é que eu ainda não tenho cliente. Então, quando eu tiver cliente, quando eu tiver algum faturamento para poder pagar esse custo, aí eu penso: tá, mas e como é que tu vai trabalhar? Como é que tu vai ter o recurso? Vocês estão entendendo? A gente inverte a ordem das coisas e a gente não para reparar a escala de grandeza das coisas e às vezes a gente não analisa o custo-benefício. Se o risco realmente é um risco grande e a gente não compara o risco com a possibilidade de ganho. Então, essa mentalidade, esse raciocínio empreendedor é uma das coisas que eu queria colocar aqui para vocês hoje. Beleza? E mais detalhes tem lá nos vídeos que eu já mandei para vocês no grupo e nos materiais escritos que eu já mandei para vocês do grupo também. Então, resumidamente, fazendo um apanhado geral da Unity, é isso. E aí eu deixo aberto as dúvidas para vocês. Maria, Léo, se tiver algum ponto relevante aí que vocês lembrem que queiram comentar, por exemplo, quanto tempo leva para vocês receber um PCMSO assinado pelo médico? É mais ou menos uns 4, 5, né, Maria? Não entendi, Jonathan, desculpa. Quanto tempo leva a partir do PGR? Pronto, já lançou todos os riscos, já criou todas as funções, agora eu preciso do PCMSO assinado. O tempo que leva para ter esse PCMSO assinado no seu computador é em torno de 4 a 5, não é? Segundos, né? Então, Não, você já era na hora, né? Você vai mas lançar então, ali, é isso que eu estou falando, de se for, 4 a se 5 for segundos, segundos. Então, assim, ó, qual é o então, tempo para gerar um PCMSO? 5 segundos, pessoal. É só clicar muitas em pessoas assinado. perguntam assim, ah, tem que encaminhar para nós, para a gente pegar a assinatura do Dr. Carlos, por exemplo, não. A gente já está assinado direto do sistema, conforme os teus lançamentos, né, que você fizer no sistema. Já sai, pessoal, por quê? Já antecipando uma coisa, vocês não conseguem criar riscos, tá? Primeiro que já vai ter praticamente todos os riscos que tem lá, porque a gente já está alimentando isso há muitos anos, tá? E se eventualmente vocês acharem, normalmente é químico que não tem, aí eventualmente o pessoal acha algum composto químico que não tem lá, né? Normalmente é isso. Se tiver algum risco que vocês não consigam achar no sistema,
Das duas, uma. Ou só está com uma nomenclatura diferente, e aí a Maria vai te mostrar, é que não é com esse nome, é com esse nome aqui. Normalmente tem. E se não tiver, vocês passam para nós, a gente vai fazer a análise e criar para vocês. Isso cria de um dia para o outro, né, Maria? Quando precisa um cadastro de risco. Sim, geralmente no mesmo dia ou até no outro dia já tá ok. Então, beleza. Quando vocês precisarem criar um risco, por exemplo, vocês têm que pedir para nós no mesmo dia ou no máximo no outro dia já está pronto para vocês lançarem. Por quê, pessoal? Porque o médico precisa analisar se para aquele risco ele precisa algum marcador biológico que seja verificado, ou seja, se precisa algum exame complementar. E nós vamos avaliar na parte de engenharia se para aquele risco ele está no anexo 4 do decreto 3048, ele tem código e-social na tabela 24 e ele precisa constar no LTCAT, porque no LTCAT só vão os agentes previdenciários, só os que têm código e-social. E aí ele vai É aparecer na porque todos conclusão. eles todos já vêm com o exame vinculado ao agente, né? Então, quando lançar, já sai com todos os exames necessários conforme a cadastramento ali, o lançamento que vocês fizerem. É isso aí. Então, assim, quando a gente cadastra o risco, já vai. Se precisa puxar o código GFIP no relatório ou não. Se tem código para enviar para a social ou não. Qual é o exame complementar que precisa ou não. E já sai no LTCAT, já sai no PPP, já sai no PCMSO. Já sai tudo automatizado. Por isso que está tudo cadastrado. E o certificado digital do médico já está na base do sistema. Quando vocês clicam para baixar, já está assinado. Por quê? Porque ele já determinou qual é o exame para cada risco. E nós temos esse parâmetro já embarcado no sistema. Ou seja, vocês percebem que a gente pensou a ferramenta de uma forma para, ó, ser ágil o dia a dia de vocês? É isso, tá? Então, só lembrei desse detalhe, porque eu sei que é uma pergunta que o pessoal sempre faz. Mas agora eu vou deixar vocês fazerem perguntas também, tá, pessoal? Da minha parte aqui, eu já fiz um arrazoado sobre a apresentação. Claro que depois desse momento aqui, vocês podem chamar no privado para alguma coisa peculiar, sem problema nenhum. Podem me chamar, podem chamar o Léo. Quem vocês acharem mais simpático entre eu e o Léo, vocês chamam, tá? Então, vocês podem nos chamar e fico à disposição para dúvidas aí. O Júnior já tem uma pergunta? Fica à vontade, Júnior. Não, na verdade vocês acabaram de sanar, porque o que eu uso hoje, eu tenho que configurar o PCMSO e enviar para o médico para daí ele me devolver. Então aqui já sai tudo automatizado, inclusive assinado, correto? Assinado, e você não paga nada. Outra pergunta que vem muito. Tá, mas vocês cobram algum adicional por Tem isso também. assinatura? Vocês cobram algum adicional pelo número de assinaturas? Não, pessoal, não. Nos R$ 1.066, vocês podem emitir quantos PCMSOs vocês quiserem. Não tem limite. Não tem limite. Porque nós não cobramos por PCMSO, nós cobramos por vida. Então, assim, se tiver uma empresa com 100 vidas, vai ser uma assinatura. Se tiver 10 empresas com 10 vidas cada, vão ser 10 assinaturas, mas o número de vidas é o mesmo. Vocês É, perceberam? pelo menos na minha prática aqui, só esse custo-benefício já paga, Eu sei. Nós entendeu? temos vários É, parceiros Unity além que da vieram para praticidade e Unity. da confiabilidade. Sim, sim. Que vieram para Unity. Só o que eles gastavam de médico por mês já era mais caro que Isso. pagar o nosso pacote completo. E tinha que achar a agenda do médico, né? E se Então, assim, mandar, e não tem, esperar. assim, não tem o que questionar. Outra dúvida que eu tenho, que nem eu já tenho, né? É a carteira de clientes. Aí eu preciso formatar isso e otimizar isso melhor, até porque esse custo ele vai aumentar, né? Então eu Tá. preciso. Isso Aproveitando que vocês você dão também, falou. essa consultoria, tudo. Sim, sim. A parte de troca de ideias, network, consultoria, aconselhamento, né? Como vocês fazem aí? A gente vai te explicar como a gente faz aqui, tu vê se faz sentido, tu adapta. A ideia, ó, hoje eu tô assim, como é que eu faço para sair da Isso, posição A para a posição B, igual diz o pessoal claro. do futebol? E assim, né, pessoal? Nós não fazemos mágica e nós não somos perfeitos, tá? Não é porque a gente diz, olha, eu penso dessa maneira, eu faria dessa maneira, ou aqui nós fazemos dessa maneira, que vocês vão achar que o que a gente fala é a verdade total absoluta. Não, vocês são profissionais também, né? Vocês vão ter filtro, vocês vão avaliar o que faz sentido no contexto de vocês ou não. Aí a decisão sempre vai ser de vocês, tá? Agora, nós vamos nos esforçar ao máximo para dar a melhor informação mais profunda possível. Eu acredito que aqui a maioria de vocês, pelo menos, algum pode ser indicação, está aqui por indicação, mas talvez a maioria de vocês já me conhece de rede social, de conteúdo ou de algum curso, então vocês já sabem a preocupação que eu tenho em entregar o máximo, né?
E num contrato com a Unity, que, diga-se de passagem, é um compromisso bem maior do que simplesmente vocês comprarem um curso e assistir, obviamente que esse cuidado é redobrado, né? Então a gente ajuda ao máximo. Mas só pegando o gancho do que tu falou, uma pergunta que sempre fazem, tá? Caso vocês já tenham clientes, já estejam cadastrados num software, como fazer a importação dessas informações? Eu já sei que vocês Era outra dúvida minha. eu sei, é que eu não te falei, mas eu leio mentes. Só não espalha, senão vai atrapalhar meus negócios, tá? Mas assim, a boa parte das informações é possível importar. Agora, o que que vai determinar se a gente consegue puxar grande parte das informações, ou pouca informação, ou nenhuma informação, tem que fazer tudo do zero? Depende de como o sistema atual de vocês concede para vocês o banco de dados. A informação é de vocês. O software é obrigado a fornecer o banco de dados de vocês. Agora, eles escolhem a extensão do arquivo. Por exemplo, um arquivo muito bom, se vocês quiserem até anotar e já pesquisar, um arquivo muito bom que a gente consegue importar a parte de cadastros básicos, cadastro da empresa, cadastro setor, cadastro do cidadão, do trabalhador, né? E talvez até já conectar a função com o cidadão, com o setor, com a empresa, é o ponto .dump, uma extensão de arquivo chamada ponto .dump, D-U-M-P. Essa é uma das melhores, né, Maria? E tem outras, XL não sei o quê, A1, e aí tem várias linguagens de programação. Normalmente, cadastros de empresa e cidadão conseguem importar. O que que normalmente não dá, e tu me corrige aí, Maria, qualquer coisa, é, por exemplo, os riscos. Tá? Por quê? Porque tem nomenclatura diferente, tem configuração diferente, medidas de controle. Nós aqui já temos, conforme NR1, medida de controle coletiva, administrativa e individual, separadamente. Talvez outro sistema é tudo misturado, entende? Aí a linguagem não fecha, a gente não consegue importar, fatalmente tem que lançar manual novamente. Alguns deixam para a hora da renovação, alguns já sentam a bunda na cadeira e fazem tudo. Aí a decisão é de vocês, tá? Hein, Jonathan? Essa questão de migração, até pela experiência com recursos humanos de migrar sistema de folha um para o outro, eu, depois de um tempo, eu passei a fazer manual. É mais confiável justamente por conta dessas incompatibilidades. E como você disse, né? Estamos tratando aí de responsabilidade. De repente você faz alguma coisa que dá uma inconsistência, pode gerar um problema lá na frente. Mas é só uma sugestão. Eu vou Sim. fazer tudo manual, né? Já para ficar Mas na configuração correta. tu confia mais no teu braço do que na máquina, né? Aí é questão pessoal de vocês, tá, pessoal? Sim. Aí é questão pessoal de cada um. Beleza? Fala, Mari, querida. Como é que tá? Oi, Jonathan, boa tarde, Boa tarde. pessoal. Ô, Mari, Sim. tá Tá me picando, ouvindo? tá picando o teu áudio. Talvez, não sei se tu tá no celular, talvez usa sem o fone conectado. Tá me ouvindo? Ah, agora sim, agora sim. A minha dúvida é o seguinte. Não, não. Não tá rolando? Pode Tá continuar. picando. Continuar, então, que eu vou sair e entrar de novo. Pode ser? Ô, Mari, ou tenta só desligar a câmera. Se for internet, desligando a câmera às vezes melhora. Mas se não for, é Tá. porque é o teu fone. Foi? Fala agora, vamos ver. Tá rolando agora? Tá indo? Ah, melhorou. Era a internet. Melhorou. Pode Beleza. falar. Jonathan, olha só. A minha dúvida é o seguinte. No caso, se eu fosse fazer aquisição, somente para tratar da questão de... Não. Parou. Como assim? Se eu fosse. Já não gostei. Tô brincando, tô brincando. O que acontece? Se fosse aquisição só para a parte de segurança, dessa forma eu não trataria de vidas. Então, eu seguiria tratando, pagando o valor de faturamento mínimo só para emissão de documentação, envios. Sim, exatamente. Mas aí tu não teria o PCMSO assinado, é isso? Teria o PCMSO assinado, mas não teria a questão da medicina. Não, mas e tu não faria os envios do E-Social? Ah, entendi. É porque Tu eu não... estou pensando aqui em serviços tipo free, sabe? Ainda Entendi. tem algumas pessoas que fazem alguns serviços de forma free.
Sim, entendi. Mas tu vai cadastrar as vidas do mesmo jeito, porque tu vai ter que enviar o e-social, né? É porque ainda tem pessoas aqui que não fazem o envio, ele terceiriza esse envio. Que eu acho Entendi. que assim, Por exemplo, não. se tu não cadastrasse vida nenhuma, só me contrataram para fazer o PGR, PCMSO, LTK te entregar. Só isso. Exato. Aí tu só vai pagar a taxa mínima, Faturamento mínimo. faturamento mínimo. Agora, não, eu vou fazer a gestão das vidas. Mesmo que tu não tenha clínica, tu vai terceirizar, tu vai credenciar clínicas, que é a maioria dos casos, tá? A maioria dos clientes, nós mesmo aqui, a gente tem 4 clínicas, mas nós não temos clínicas em todas as regiões. Eu tenho cliente no Ceará, entende? Sim, Mas eu credencio com uma clínica, terceirizo, faço agendamento, mando o kit, eles só executam o exame, eu compro a execução do exame de uma clínica. Eles executam o exame, mandam o resultado para nós, a gente lança o resultado e manda para o social e gerencia o vencimento. Então a gestão é toda nossa. A gestão é toda nossa, entendeu? Mas entendi. essas vidas, para eu poder fazer a gestão do vencimento do ASO, para eu poder fazer o envio do social, para eu poder gerar a ordem de serviço, para eu poder gerar a ficha de EPIs, eu tenho que ter essa vida cadastrada no sistema, senão como é que eu vou gerenciar? Sim, Tá? Mas tu pode fazer das duas formas, como tu quiser, não tem problema. beleza. Obrigado, Jonathan. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Ficou à disposição. É possível incluir nas assinaturas de médico do PCMSO, por exemplo, o médico da clínica que irá assinar o ASO? Na assinatura automática do PCMSO, não, porque o responsável do PCMSO é um só. É o médico responsável que vocês estão pagando para nós assinar. Agora, se tu quer dizer que para sair no ASO o nome do médico examinador, isso com certeza. Você pode cadastrar os profissionais que precisar, o técnico de segurança que vai fazer o PGR, que vai ser o nome dele lá na ordem de serviço que vai aplicar, que vai sair na ficha de campo de inspeção de uso de EPIs, que é outra ferramenta que o sistema gera também para vocês usar em campo, os médicos examinadores, a fono que vai sair as audiometrias, todos os profissionais envolvidos nas demandas, vocês vão cadastrar no sistema e vão selecionar o profissional que vai fazer cada demanda e já vai sair o nome dele automático. Quando imprimir o ASO, se vocês tem um médico que é padrão aí de vocês na clínica, quando imprimir o ASO, já vai sair automático o nome do médico responsável do PCMSO e o nome CRM do médico examinador, que aí pode imprimir e o médico examinador vai assinar, daí o ASO no caso, né? É isso, né, E Maria? agora a opção do certificado digital do médico examinador, né? Se vocês tiverem o Também. certificado do médico examinador, já inclui no sistema e também já sai assinado com o certificado digital, daí não precisa assinatura manual, né? Isso, isso. Aí tem aquela questão, né? Nós aqui, com o usuário, claro que tem usuário e senha daí, né, pessoal? Tem usuário e senha. Mas o nosso sócio, ele confia em nós, obviamente. Então, ele já vai instalar o certificado dele para sair o ASA eletrônico assinado digitalmente. Agora, se o médico examinador de vocês, ele vai confiar de dar o certificado digital dele para vocês botar isso aí, porque o certificado digital pode assinar qualquer coisa, né? Então, aí é questão de você se acertar entre vocês. E caso consiga, né, só fazendo um adendo aí em cima da informação da Maria, tem lá as opções, quando o ASO for sair assinado, o próprio sistema já te dá a opção de mandar direto por e-mail, mandar até por WhatsApp, já está configurado lá, para a gente poder disparar o ASO assinado para onde você configurar, né? É a vantagem, né? De ter assinatura digital, de ter o certificado digital, é o ASO já sair assinado. Terminou a consulta, o paciente nem saiu da recepção, o e-mail com o ASO já está lá na empresa. Eu não sei se vocês têm muito cliente, mas nós temos aqui, que chega aqui hoje porque precisa assinar a carteira do cara amanhã, porque depois de amanhã já tem que estar na obra. E aí, quanto mais rápido o ASO, melhor. Então, a gente criou isso para resolver esse problema também de agilidade do ASO. Que às vezes o ASO impresso, aí fica lá na mesa do médico durante o atendimento. Aí passa para a recepção, que está atendendo o pessoal. Até tu conseguir tempo de parar, digitalizar e mandar para o cliente, perde um tempinho. Por mais que é meia hora, uma hora, mas perde um tempinho. E às vezes a contabilidade está esperando o ASO para fazer a admissão. Entende? Então, o que eu quero que vocês entendam? Nós vamos desenvolvendo e melhorando e lapidando a nossa ferramenta justamente com as dificuldades e problemas do nosso dia a dia, porque nós também temos consultorias, nós também temos clínicas. Então, é do nosso total interesse deixar o sistema o mais ágil possível para o nosso dia a dia. E se funciona para melhorar o nosso dia a dia, vai funcionar para melhorar o de vocês. E a gente recebe bastante sugestão também de clientes Unity, né? Para quem já utiliza no dia a dia, assim, dá para adaptar dessa forma, ou querem sugerir alguma coisa também, eles sempre nos mandam, a gente manda sempre para o Celso aí, para o nosso programador, e a gente vai
tentando ajustar da melhor forma que atende também a todos, né? Isso, isso. Só respondendo aqui a pergunta também no chat da Nayane, depois já passo a palavra para o Diego e para o Thales aí. O ASO é liberado no mesmo dia. O ASO você gera no sistema no momento que você quiser, tá? Aí você vai ter os exames complementares e você vai ter a avaliação clínica do médico. Fez os exames complementares, passou com o médico, tá assinado, tá tudo feito, aí você já vai liberar o ASO, tá? Aí a conduta médica de avaliação ali, cada médico, cada clínica vai ter a sua. Mas o ASO no sistema gera instantâneo. Aí depois é a questão de atendimento, tá? A velocidade do atendimento, aí depende muito do local. É o que a Beleza? gente comentou, se o ASO já tiver, se tiver um certificado digital do médico examinador, talvez seja isso que ela tenha perguntado, se o ASO sai na hora, se Sai na tiver o hora. certificado do médico examinador, sai na hora. Você vai escolher para onde você quer mandar, por e-mail, por WhatsApp, e ele já vai. O ASO que o cara acabou de fazer já sai assinado para onde você quiser, por e-mail, por WhatsApp, de quem tiver Não, mas configurado. o físico também sai na hora, só que é assinado de caneta. Só que Sim, não, sim, sim. não sai digital na hora. Beleza? Fala, Diegão! Opa, boa tarde, comandante, tudo bom? O cara que eu tive que praticamente empurrar a chute para dentro do Uber. Mas vamos deixar essa história para outro momento. Esse dia ficou na história. Esse dia foi doido, né? Mas deixa Esse que dia- outra hora eu conto essa história. Diga lá qual é a tua dúvida. Na realidade, eu só queria entender 2 pontos, cara, porque eu fiquei na dúvida. Eu vi a questão do faturamento mínimo, só que assim, a minha realidade é que hoje, o que está acontecendo? Eu estou recebendo algumas demandas pontuais, né? Como começando nessa. E aí eu vi lá no PDF que tem lá um valor, tipo, 149, R$ 400 e não sei quantos lá. Primeira Tá. dúvida é essa. Esses valores significam que, fora esses valores mensais, eu tenho o faturamento mínimo a ser atingido, é isso? Eu não Não, entendi essa parte. tá. É que lá são outros pacotes, tá? Que eu nem mostrei para vocês, porque eu não quero que você se interesse por outros pacotes. Eu quero que você seja o Entendi. meu cliente no total. Mas deixa eu Entendi. mostrar aqui. Porque antes de ti já teve. Agora esqueci o nome, teve outra pessoa que perguntou. Eu Pessoal, acho que nós. foi o Thales mesmo. Acho que foi o Thales que está com a mão levantada. Acho que ele quer saber Ah, também. pode ser. Ah, Jonathan, eu não quero médico do trabalho, eu só quero software. Tu tem? Temos. Nós temos somente acesso do software por um valor praticamente simbólico, só para manter as portas abertas, que a gente cobra assim, só para não dizer que é de graça, de R$ 149, pessoal. Tá? R$ 149. Está aqui o nosso pacote, ó. Esse é o pacote Start, pacote Unity Start, tá? Então, R$ 149 até 400 vidas. Ah, eu estou começando, eu prefiro que o médico aqui da esquina, ele assina para mim, para esse MSL, me cobra 200, 300 conto, mas pelo menos eu tenho um compromisso mensal menor. Assim, tudo bem, eu sou CLT e quero fazer paralelo para ver como é que vai ser, eu não sei o quê. Ok, agora assim, não, eu quero ter a minha consultoria, vou me dedicar full time para isso. Não sei se é o ideal já começar com essa mentalidade, tá? Mas beleza. Mas quem quiser, pessoal, nós temos o pacote Start, R$ 149 é o valor que você começa pagando e você pode usar até 400 vidas. Quando passar de 400 vidas, você começa a pagar 19 centavos por vida excedente, tá? 401 vida, você vai pagar R$ 149 com 19 centavos, tá? É assim que funciona. O que que você tem nesse pacote Start, que é para você começar, tá? O software, com todas as funcionalidades, completo. Você não vai ter o suporte da Maria e da Vanessa, né, Maria? Você não vai ter o WhatsApp ali, um atendimento humanizado. Você vai ter vídeos, você vai ter tutoriais de passo a passo como usa cada funcionalidade do software. Você vai ter que ter disciplina de aprender assistindo uma aula. Ah, ainda fiquei com dúvida. Volta a assistir de novo. Tudo que vocês precisam saber do sistema, inclusive no pacote completo, também tem acesso a essas aulas, tá? Só para deixar claro, também tem acesso. São 90 e poucas funcionalidades lá, né? Então, tem acesso a 90 e poucas tutoriais de cada função, de cada tela do sistema. Pode conseguir, sem nem falar com a Maria ou com a Vanessa, nunca, nem com o Léo, vocês conseguem usar o sistema, basta assistir os tutoriais. E isso está disponível no pacote Start, tá? Suporte de TI. Pô, travou todo o meu sistema aqui, não é eu que estou errando, já assisti o vídeo, estou fazendo passo a passo e está dando uma tela estranha aqui. Não é comum acontecer, tá, pessoal? Mas se acontecer, aí dá um print
dá um print, descreve qual é o problema que o sistema está apresentando, dá um print da tela e mostra onde é que está trancando e manda por e-mail. A gente tem 24 horas, tem um dia útil, na verdade, para retornar para você esse suporte via e-mail, tá? E tem usuários ilimitados. Contratei o plano Start, mas eu tenho uma equipe aqui de 3, 4 pessoas. Pode criar usuário para cada um deles, cada um com a sua senha, com o seu usuário, sem problema nenhum. Mas não tem no pacote Start o suporte via WhatsApp, porque assim, nós somos todos aqui empresários ou aspirantes a empresários, né, pessoal? Não existe mágica, não existe almoço grátis. Como é que nós ia cobrar 149 pila e ainda dar uma equipe de pessoas que eu preciso remunerar essas pessoas, pagar impostos sobre a nota fiscal, sei o quê, pagar, né, todo o custo que isso gera por 149? Óbvio que não teria como, não faria sentido. Então, você não vai ter o suporte via WhatsApp, não tem acesso aos meus cursos, não tem a nossa consultoria, minha, do Léo, etc. Não tem acesso ao nosso modelo de negócio, ao grupo de recados, que eu passo muita informação lá para o pessoal. Ideias, implementações que a gente faz no dia a dia, a gente vai passando lá no grupo de parceiros. Não participa dos encontros periódicos, eventuais que a gente faz com os parceiros Unity. Não tem médico do trabalho, tá? No pacote Start, que é R$ 149, é a ferramenta. Neste momento, você pode nos comparar com outro software. Ah, eu vou ver o software da Unity de 149 ou o SOC. Qual é mais barato e mais fácil de usar? Nesse momento, você pode nos comparar, tá? Ficou claro, Diego? Entendi, perfeito. E a outra dúvida, muito obrigado, viu, Jonathan? De E nada, uma outra dúvida que eu tenho é se nesse pacote aí, Start, por exemplo, ou no pacote geral também como parceiro, eu vi aí a questão da medicina, eu vi a questão da engenharia. E essa questão de análise ergonômica, preliminar, completo, também eu consigo gerar aí dentro do software? Não, ainda não, tá? Nós temos software, assim, para tudo que vocês imaginar hoje em dia, né? Nós mesmo aqui, por exemplo, para inspeções de campo, nós usamos o Alvo. Alguém aí usa o Alvo? Já ouviu Já ouvi falar? falar, já. Já ouvi falar. Nós aqui na EMED usamos o Alvo. Por quê? Porque o nosso ainda não tem essa funcionalidade. Porque é um software específico, mobile, que tu consegue pegar o celular, tu cadastra ali, tu vai no cliente, tu já tira foto na hora da situação, seleciona o risco ou cadastra na hora e já descreve, já pega a assinatura na tela do celular, já sai um relatório em PDF. Tu consegue, por exemplo, vou mandar o Léo lá no cliente Frango Falecido, que é um frigorífico cliente nosso. Frango Falecido é o nome do frigorífico. Ó, o Léo vai chegar lá às 9, check-in às 9, e ele tem que ficar lá até às 4 da tarde. Então, check-out às 4 da tarde. Quando o Léo chegar, ele abre o aplicativo e faz check-in. E o aplicativo pega o GPS celular. Não tem como o Léo querer me dar um migué e fazer o check-in em casa, porque ele se atrasou. Vai aparecer check-in no Frango Falecido a 15 quilômetros. Opa, peraí. E aí eu boto tarefas. Ó, o Léo tem que fazer um DDS, tem que participar da reunião da CIPA, tem que aplicar a inspeção de uso de EPIs, tem que fazer uma auditoria nas fichas de EPIs e tem que fazer a entrega técnica das ordens de serviço. E o Léo vai ter que dar um check em tudo que ele faz. E ainda faz a inspeção, pode tirar foto, pode selecionar a situação de risco, qual foi a ação, tudo isso naquele software. Percebe que ele é muito específico para aquela finalidade, enquanto o nosso é específico para gestão. Agora, análise ergonômica é uma coisa que a gente vai implementar? Vai. Não é a curto prazo, é a médio, tá? Nós já temos aqui uma estrutura de análise ergonômica que nós achamos interessante. Nós temos uma ergonomista aqui internamente que vai nos ajudar no desenvolvimento e vai ter um módulo de análise ergonômica. Quando? Eu não vou te prometer data, mas vai. Outro módulo que não tem ainda, gestão do FAP. Porque, se eu sou especialista em FAP, talvez hoje eu sou um dos nomes aí mais falados no Brasil quando se fala em FAP, porque eu, como especialista, eu sei que não é o software que faz gestão. O software só faz o tratamento de dados. Só isso. Gestão de FAP, gestão de afastamentos, benefícios, tipo de nexo, perícia, parecer técnico de subsídio para uma perícia, isso tudo precisa mão humana. É muito artesanal e cada caso é um caso. Então, o software para gestão de FAP, ele só faz a compilação de dados para me facilitar olhar o global, para me olhar um dashboard, para me olhar estatísticas, para eu poder mostrar isso para a empresa. Mas a gestão passa pela mão humana. Por isso que não foi uma prioridade para mim dizer, nosso software faz gestão de FAP. Me parece um tanto quanto enganoso prometer isso, porque o software não faz. Quem faz a gestão de FAP são os profissionais que entendem do tema.
Mas, entretanto, hoje ainda eu criei uma planilha com todas as colunas e todas as informações que eu preciso para criar um histórico de dados para conseguir analisar dados macro ao longo do tempo. E já passei para programação e eles vão criar uma aba de gestão do FAP. Ah, eu não quero fazer gestão do FAP para meus clientes, é tudo cliente pequeno. Basta não usar a funcionalidade. Agora, não, eu fechei um cliente grande, eu quero fazer esse controle e lançar os dados para ele, eu estou cobrando por isso. Aí você vai passar a usar aquela tela, entendeu? Mas hoje não tem. AET, PPR, gestão de FAP. O software é dedicado para PGRs, PCMSO, LTCAT, ordem de serviço, envios de social, ASO, gestão de saúde ocupacional geral, tá? Não, ficou claro. A última dúvida, só para finalizar aqui, por exemplo, tempo de implementação. Eu tenho uma demanda aqui para a Bracel, por exemplo, eu tenho que pegar os dados que já foram coletados em campo e eu tenho que emitir o PGR, PCMSO, LTCAT e laudo de periculosidade. Beleza. Aí vai depender da habilidade que eu vou ter para manipular e fazer o cadastramento lá dos RIs, né, Claro. do escopo da empresa e etc. Claro. Eu conseguiria, por exemplo, pagando hoje esse pacote geral, né? Porque eu já me desinteressei pelo software, já quero o pacote completo, que acho que faz mais sentido. Mesmo trabalhando CLT, mesmo, né? Enfim, mas eu acho que foi um bom ajuste de mindset. Eu conseguiria, por exemplo, com a expertise que vocês têm já de fazer esse cadastramento na plataforma, no software. Por exemplo, terça-feira eu conseguiria emitir esses documentos já, esses laudos, com todas as informações em mãos? Terça-feira tu tá sendo bem ousado, né? Porque hoje é sexta. Então, se eu levar em consideração os cargos, eu acredito que já tenha o histórico aí com vocês. Olha só, Diego. Olha só, não é só isso, tá? Não é nós liberar um acesso, o acesso e uma senha e tu sair usando. Nós precisamos receber uma série de informações tuas, como, por exemplo, teu certificado digital para poder fazer os envios do e-social, porque a procuração eletrônica do teu cliente que ele fez lá para o teu CNPJ é para ti. Então, precisa ser com o teu certificado. Nós temos que, para resumir, tá? Cada cliente novo, nós criamos um banco de dados no sistema exclusivo para ti. E isso demora a estruturação de TI, tá? Entendi. Então, nós precisamos do teu certificado digital, as tuas informações para sair nos laudos, nos programas, teu logotipo, para sair o teu logotipo. O cliente de vocês, pessoal, nem vai saber que a Unity existe. Nós não somos uma franquia. Vocês não vão usar a nossa marca. A marca é de vocês. Então, os documentos de vocês saem com o logotipo de vocês. Isso tudo precisa configurar. Então, assim, nós pedimos, para a gente ter tempo hábil tranquilamente aqui, nós pedimos 10 dias para implementar. Mas, normalmente, né, Maria? O que tá demorando? 2, 3, 4 dias? Isso, mais ou menos isso. A gente sempre dá o prazo de no máximo 10, mas em torno de 2, 3 dias aí o nosso programador já libera. Então, assim, a gente pede um prazo com um prazo plausível para a gente não errar, tá? De 10 dias. Mas tu nos passando todas as informações, assinando o contrato, tá tudo bonitinho, em 3, 4 dias aí a gente consegue te liberar. Assim, Por exemplo, todos os clientes que entraram essa semana, por exemplo, todos já foram liberados essa semana. Um exemplo, né? Pois é, todos. E tem uma outra questão, antes até do acesso ao software, né? Porque também não adianta acessar o software e ficar pescando coisa lá. Antes desse acesso ser liberado, né? Da sua base de dados ser implementada, a gente libera os vídeos tutoriais, né? Então, antes do seu acesso, você já pode ir analisando, pesquisando, estudando como você vai fazer, que aí quando tiver o acesso liberado, você já sabe mais ou menos o caminho das pedras ali. Isso, eu ia comentar isso e também outra coisa. No pacote completo, as primeiras vezes que tu vai gerar no sistema, como é uma ferramenta nova, provavelmente tu vai ter mais dificuldade, isso é natural. Mas no pacote completo, tu tem o nosso suporte. Então, eu preciso que vocês me ajudam nesse primeiro? Sim. Aí vai a Maria, vai a Vanessa, vai o Léo, vai abrir o Zoom contigo e vai fazer junto contigo o primeiro ali, já a título de treinamento prático. Entendeu? Diferente do pacote Start, que tu vai ter que te virar assistindo os vídeos. Mas nós precisamos uns dias para liberar a tua base, para tu poder operar e usar o sistema. Mas nesse meio tempo, tu já entra no grupo de recados ali para já participar do bate-papo que eu já vou até mostrar para vocês.
Tu já tem acesso à nossa consultoria, tu já pode consumir reuniões ou via WhatsApp a nossa consultoria comigo, com o Léo, com o Rodrigo, com as meninas no suporte. Tu já pode acessar os vídeos, tu já vai ter acesso a todo o nosso acervo de documentos aqui da EMED para tu já ver o que que tu tem, o que que nós temos, o que que faz sentido, o que que é uma boa ideia que tu não tinha pensado nisso ainda e já começar incorporando isso, entende? E isso tudo já começa de imediato na assinatura do contrato. E o software, a gente precisa desses diazinhos aí para configurar tudo, tá? Tem mais um Show, ponto muito aí, obrigado. que é uma das novidades, né? A partir de semana que vem, toda semana, toda terça-feira, eu e a Maria, a gente vai fazer reuniões com os parceiros Unity do plano completo. Tá? Então, na segunda-feira, a gente vai subir uma enquete no grupo, o que o pessoal quer tratar nessa reunião de terça. E aí, o tema mais votado é o que vai ser abordado na reunião de terça. Pode ser uma dúvida de software, pode ser alguma novidade que está sendo implementada e a gente vai falar sobre, por exemplo, os riscos psicossociais já estão no software. Né? Então, tem muita gente que tem dúvida. Teve um vídeo do Jonathan ontem no Instagram que foi extremamente explicativo, mas, mesmo assim, a gente pode usar o tema para fazer essa reunião. Ou simplesmente lançar uma enquete lá e o pessoal vai votar. O que tiver a maior quantidade de votos, a gente vai abordar nessa reunião de terça-feira. Então, parceiros também do plano completo, ainda tem mais uma ferramenta para poder tirar dúvida e para poder receber algum tipo de suporte referente a um tema que possa estar gerando dúvidas aí. É isso, pessoal. E deixa eu só mostrar aqui, como eu falei do grupo, só para vocês terem uma noção, né, de como que funciona o nosso cuidado. Eu trato vocês Ô, John, como... Oi. desculpa te cortar aqui, mas agora deu um pipoco aqui no meu raciocínio. Então, pelo que eu estou entendendo, se eu estiver errado, você me corrija. Por exemplo, eu por estar lá no Instagram também, eu acabo recebendo algumas demandas de outros lugares, né? Minas Gerais, Canoas, enfim. E aí eu acabo tendo que fazer igual eu fiz agora recentemente no Instagram, que é lá, precisa-se de 2 técnicos, entre em contato, o projeto tal, não sei o quê. Com essa solução completa, pelo que eu estou entendendo, então, por exemplo, eu elimino esse negócio de ficar terceirizando, porque aí eu vou ter médico assinando em todos os... É isso, não é? É isso aí. Por exemplo, eu tenho, como eu falei, que eu tenho cliente no Ceará e em Rondônia, que é uma empresa que tem unidades espalhadas, tá? A avaliação de campo, a inspeção para fazer o levantamento do inventário de riscos, eu terceirizei com um profissional da minha confiança, que é um aluno meu, inclusive. Normalmente eu acho, e ainda assim, né, pessoal, a gente vai fechando uma rede de contatos. Várias vezes eu terceirizei serviços com os parceiros da Unity. Todas as demandas que vão surgindo, eu vou dando preferência para os parceiros Unity. Esses dias o cara fez uma inspeção de 2 horas para mim, paguei R$ 900. Entendeu? Terceirizei para um cliente. E o que que eu faço? Fechei um negócio lá com o cliente. Eu preciso da inspeção para fazer o levantamento de risco. Aí eu passo o meu modelo de levantamento de riscos, a ficha de campo que eu quero, o que eu quero que ele avalie especificamente naquele cliente, dependendo do perfil do cliente. Eu peço fotos, vídeos, se for o caso, entendeu? O cara vai lá, faz todo o levantamento para mim. Se tiver avaliação quantitativa, eu procuro algum parceiro. Já, a gente fez avaliação de vibração e ruído nos caminhões, por exemplo. Terceirizei com uma empresa da região, terceirizei a inspeção com um técnico de segurança da minha confiança, recebi as informações e fiz toda a gestão por aqui, sem problema nenhum. Cara, sensacional. Muito obrigado. Mais um membro aí para dentro, viu? Muito obrigado. Beleza, de nada, cara. Achei que tu já sabia isso faz tempo também. Já tomamos até porre junto e tu ainda não era meu cliente. Isso é um absurdo. Então, Não, mas pelo menos sou seu aluno, né? meu aluno. Então, aqui, uma pergunta da Nayane. Se começar no pacote Start, pode migrar para trocar de plano? Pode, a qualquer momento. Você pode fazer o upgrade, tá? Agora, tem uns poréns. Se você ficar cadastrando muita coisa nova no sistema, nós não conseguimos garantir que você consegue utilizar no pacote. É como se você assinasse um novo contrato e começasse com a base zerada de novo, tá? Porque se você criar risco, como você criou livremente risco usando o sistema, não tem os nossos parâmetros. E aí você não consegue gerar de novo. É mais ou menos isso, Maria? É porque na Start tem a liberdade de cadastrar, né? Riscos, exames, enfim. Porque não tem assinaturas e tudo mais, aí que nem o Jonathan falou, daí a gente não vai conseguir fazer essa migração, porque no plano full é conforme o nosso padrão, né? O nosso parâmetro. Entendeu? Por exemplo, se você assinar o plano Start,
você vai ter que ter outro médico do trabalho para assinar seu PCMSO. Você vai ter que botar o nome dele lá e você vai ter que cadastrar quais exames ele quer para cada risco. Você vai ter esse trabalho de botar o parâmetro do PCMSO, porque aí não é o nosso padrão, é o padrão do teu médico. Ou seja, quando tu migrar para o plano full, tu vai ter outro médico com outros padrões, com outra nomenclatura de risco que a gente usa para o LTCAT, por exemplo. Então você vai ter que começar do zero. Aqueles clientes que você já tem no Start, você vai ter que cadastrar e fazer eles todos do zero de novo na sua nova plataforma, no seu novo pacote, tá? Só tem esse detalhe, que você vai ter esse trabalho, mas que é possível fazer o upgrade a qualquer momento, é. Aí você troca de contrato, não tem problema. Beleza? Ô, John, normalmente a Ah. minha sugestão é até assim, como o software, ele já é, cara, parametrizado e, como você falou, é muito difícil a gente, de repente, encontrar algo que não esteja lá. Então, a minha sugestão normalmente é, claro, vai ter uma exceção ou outra, algo pontual, mas enquanto você puder usar o software com os parâmetros que estão lá, que, cara, já tem bastante coisa, se você pensa em futuramente migrar para o plano completo, de continuar usando a nossa base mesmo. Porque aí, quando fizer a migração, você não vai perder nada. Sim, é isso. Perfeito. Aí não mexe o mínimo possível, que aí consegue usar. E só mostrando para vocês, Perfeito. pessoal, ó, outro diferencial. Esse aqui até entrou um cliente hoje, ó, o José Ricardo. Esse aqui é o grupo de recados, tá? Eu vou mandando todas as boas práticas, coisas que eu acho que possam ser interessantes para o grupo de parceiros, eu vou mandando aqui. Eu fiz um vídeo, como o Léo elogiou antes aí, bem didático sobre o que é a avaliação dos psicossociais para o PGR. Porque tem muita gente falando coisa boa, coisa interessante, fazendo um bom trabalho dos psicossociais, mas tem muita gente falando merda na internet. Então, eu meio que posicionei como nós enxergamos isso e como nós vamos fazer isso dentro do sistema. Inclusive, mandei aqui para o pessoal, ó. Aqui, um parecer técnico sobre cimento Portland ser ou não álcali cáustico, e não é. Tá? Mandei aqui um parecer técnico sobre cimento Portland para álcali cáustico, para quando vocês avaliarem esse contato com cimento. Olha só, o cliente está dizendo que está muito caro. Como eu responderia? Mandei um áudio argumentando como que eu respondo quando o cliente diz que está caro. Entendeu? Olha só, link da reunião. Nós tivemos um encontro, quarta-feira, meio-dia. Está aqui a gravação do encontro e o pessoal participou ao vivo. A gente discutiu sobre prospecção de clientes e vendas. Nós tivemos um encontro só sobre isso. Beleza? Ó, como agregar valor no serviço, outra aula. Atenção, e eu não me lembro o que é esse atenção aqui. Checklist do psicossocial. Eu ainda não sei como eu vou avaliar psicossocial em campo. Nós mandamos um checklist e ainda um áudio explicando detalhadamente como avaliar. Promoção de equipamento, quando eu consigo umas promoções pro pessoal. Ó, dica para faturar com psicossocial, número 1. Dica para faturar com psicossocial, número 2. Nós aqui geramos duas formas de aumentar faturamento psicossocial. E aqui até um texto pronto, ó, que eu mandei para os clientes, olha aqui. Aqui tem um texto que eu mandei por e-mail para os clientes e uma explicação de 3 minutinhos aqui de como a gente trabalhou esse aumento. Para vocês terem uma ideia, eu estalei o dedo aqui e nós aumentamos quase 30 mil o faturamento da empresa. Com uma ideia que eu tive. 30 mil por mês, tá? A gente está falando aí de quase meio milhão por ano. Quase meio milhão por ano. Com uma ideia que eu tive. E eu multipliquei essa ideia e já tem gente aplicando essa ideia. E assim por diante, ó. Parecer técnico do eletroencefalograma para PCMSO, que é um absurdo. Parecer técnico do ruído e aposentadoria especial, que o EPI não serve mais para nada. E blá, 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 e assim por diante, tá? Eu vou alimentando ali o grupo com ideias, com sugestões, com reflexões, para ir desenvolvendo esse mindset, que é uma palavra bonita que o Diego falou aí, que é a forma de pensar, né? Então, esse mindset empreendedor, para a gente ir se despindo um pouco de prevencionista e ir se vestindo de empresário. Enxergar a segurança do trabalho como um negócio, como qualquer outro. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Já estamos com 1h10 aí. Se não tiverem mais perguntas, a gente fica à disposição no WhatsApp. Aí vocês escolhem, tá? Lá no grupo tem eu e tem o Léo. Olhem bem para nós agora, qual vocês acham mais simpático, mais legal, mais gente boa. Aí vocês chamam qualquer um de nós aí, que a gente passa mais informações para vocês, beleza? Mas acho que um arrazoado geral, um entendimento geral de como funciona a nossa ideia, nossas soluções aqui, eu acredito que
Acredito que tenha ficado claro já, né? Alguma dúvida a mais, pessoal? Fiquem à vontade. Não? Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado aí pela participação de todos na nossa apresentação. E qualquer coisa, nos chamem no WhatsApp que a gente vai estar à disposição. Beleza, pessoal? Obrigado, Léo. Obrigado, Maria. Tchau para todo mundo. Até mais, pessoal. Valeu.